Olha, então vamos começar? Hoje nós estamos com mais uma oficina e o tema hoje é genograma. Por que eu escolhi esse tema para a oficina de hoje? Porque muitas vezes, quando eu estou em supervisão e as pessoas trazem, os casos, vêm com o genograma errado. Sabe que precisa de fazer o genograma, mas não consegue fazer da maneira correta, porque o genograma é uma técnica, e técnica você tem que seguir de acordo com os padrões. Primeira coisa que a gente precisa de entender é que essa ideia de genograma vem de uma visão sistêmica, da teoria geral dos sistemas. Então, é uma forma de olhar para a família como um sistema, do qual fazem parte aquelas pessoas que convivem. É importante também que a gente compreenda que hoje o conceito de família mudou completamente. Quando eu estava lá na escola estudando, dizia que família era uma instituição social que tinha como objetivo a reprodução. A família era composta para a reprodução. Hoje tem produção independente, ninguém precisa mais casar para reproduzir, E hoje também a legislação mudou de tal maneira que você tem situações de união estável, você tem aquelas situações de contrato de casamento, diferentemente daquele que é feito no cartório ou no casamento na igreja. Você tem outras formas de casamento. Hoje também a gente tem casamento de homossexual, que são outras formas de constituir família. E então o conceito de família hoje é o seguinte: família é um grupo que compartilha a mesma habitação e divide renda. Olha que coisa. Compartilha a mesma habitação, o mesmo espaço e compartilha a renda, divide a renda. Tanto é assim que, por exemplo, quando você vai pedir um financiamento, eles pedem a renda familiar, não é? Vai comprar uma casa, um apartamento, a Caixa Econômica ou qualquer outro banco que financie, considera que a renda é daquele grupo, da família. Posso já tirar uma dúvida? Claro. Por exemplo, se tem um menino lá no projeto, acabei de pensar nele, porque ele está morando temporariamente na casa da avó, que a mãe está presa. Na casa da avó moram quase 15 pessoas. Jesus. O genograma deste momento seria esse? Seria. Para você poder entender, mesmo, por exemplo, o menino, nessa situação atual, vive na casa da avó com 15 pessoas. Essa é a situação familiar dele. Na hora, por exemplo, eu estou falando em termos de psicopedagogia. Vamos dizer que a gente faça o diagnóstico dessa criança. Você tem que considerar onde ele está vivendo agora. Mas pode mudar? Pode, claro que pode mudar, sem dúvida, porque a família muda, A família muda. Por exemplo, se eu fosse fazer o genograma da minha família há 40 anos atrás, era um. Hoje, o genograma da minha família é outro. Por quê? Porque os filhos casaram, foram embora, então eu posso fazer um genograma ampliado se eu quiser colocar os netos ou não, tá? Agora, o importante é a gente entender por que essa técnica, esse instrumento, é importante para nós, Quando a gente faz um diagnóstico psicopedagógico, a pretensão é de compreender o sujeito. O diagnóstico psicopedagógico ele é compreensivo, Eu sempre falo isso. Às vezes as pessoas têm a tentação de ficar aplicando teste, e aí perde o sujeito. O sujeito se perdeu nessa situação, Não se trata disso. O diagnóstico psicopedagógico é compreensivo. Então, a gente tem que desenvolver um olhar apurado para toda aquela circunstância de vida na qual o sujeito está inserido. E aí a família tem um papel preponderante, Porque, principalmente criança e adolescente, a família ainda tem um aporte muito grande sobre a vida deles, da criança e do adolescente.
Do adulto nem tanto, mas da criança e do adolescente sim. Então, eu sempre sugiro assim, você vai fazer o diagnóstico, a primeira etapa é a coleta de dados. Você coleta os dados, depois que você fez a primeira sessão, que é a sessão de anamnese, faz o genograma, porque o genograma, ele é um mapa, ele é, digamos assim, um gráfico, uma expressão gráfica daquelas informações que você coletou. Então, esse gráfico permite que você tenha uma visão sistêmica daquela situação da família. Esse gráfico dá, por exemplo, se você vai para a supervisão e mostra para o seu supervisor, é fácil identificar qual é a situação da família. Tá? Então, vamos ver como é que se monta um genograma? São símbolos que estão definidos. Eu sugiro, já existe, eu já passei para a Maria Augusta um texto que vai ter tudo isso explicadinho para vocês e está na plataforma do clube. Tá? E nesse texto eu sugiro também alguns livros. Na área da psicopedagogia é o livro da Maria Cecília Gasparian, intitulado Psicopedagogia Institucional Sistêmica, porque ela faz um trabalho com famílias, por isso é que ela traz essa ideia da visão sistêmica para a psicopedagogia e também da técnica do genograma. Então vamos ver, como é que a gente representa? Eu disse para vocês que é um gráfico, é um mapa, né? Então, esse mapa, ele é desenhado, digamos assim, com símbolos, tá? Então, por exemplo, como é que eu vou desenhar o masculino, o homem? O homem vem no genograma como um quadrado, tá? A mulher como um círculo. Então, a primeira coisa que a gente tem que identificar é isso. Se for do sexo masculino, eu vou desenhar essa pessoa como no esquema como um quadrado e a mulher como um círculo. Mas não basta só você fazer o desenho disso. O legal no genograma é você anotar e você identificar, por exemplo, esse homem quem é? Então, você botar o nome dele aqui, porque quanto mais informações contiver o genograma, mais fácil fica para a gente poder compreender a estrutura familiar e o sujeito dentro dessa estrutura. Então, vamos dizer que seja Manuel. Manuel, vou explicar isso. Manuel, vamos dizer que Manuel tenha 37 anos. Eu boto aqui a idade do Manuel. E eu devo colocar também qual é a ocupação, profissão, o que Manuel faz. Então, vamos dizer que Manuel seja pintor. Vocês estão entendendo? Porque isso já facilita na hora de eu olhar. Daí eu não tenho que ficar assim, ó, olhando papel da anamnese para lembrar das coisas. Isso já está aqui no genograma, clarinho. Aí vamos dizer que a mulher fosse Maria. Vamos dizer que Maria tenha 35 anos. E Maria seja do lar. Não trabalha fora. Ou eu coloco isso dentro do desenho, ou eu coloco do lado de fora. Isso não precisa de ser uma coisa assim tão definida, tá? Bom, agora como é que a gente vai demonstrar no genograma as relações? Se você usa uma linha contínua, demonstra que essa relação tem uma base legal e é uma relação mais direta. Se você usa uma linha pontilhada, demonstra que essa relação já é mais indireta. Por exemplo, vamos dizer que eu vá representar, né, Manuel e Maria formassem um casal. E vamos dizer que eles não fossem casados oficialmente. Que tipo de linha que eu ia usar para determinar a relação entre eles? A pontilhada. Mesmo morando junto? Mesmo morando junto, mas não é uma relação oficial. Entendeu? Quando a relação é oficial, você bota a linha. O que é uma relação oficial? Depende da legislação, né, Maria Augusta? Então, por exemplo, hoje, se a pessoa mora junto, não sei, não tem agora na memória quantos anos? 7 anos, aí já chama de união estável. União estável já está dentro da lei. Vocês estão entendendo? Agora, vamos dizer que seja assim. Vamos dar um exemplo. Manuel namorou Maria.
foi aquela relação fugaz, aquela relação passageira, momentânea. Então, e depois Maria se casou com outro, Manuel se casou com outro. Então, a relação entre Manuel e Maria teria que ser marcada pela linha pontilhada, porque não foi uma relação que se sustentou. Vocês estão entendendo? Sempre que a gente for usar essas situações da linha pontilhada, é para demonstrar isso. Por exemplo, outro exemplo. Você tem um casal que adotou uma criança. Se o casal adotou a criança, a relação deles com a criança é na linha pontilhada. Essa semana mesmo eu fiz uma anamnese, que é uma situação assim. Mesmo que a adoção seja legal, é filho adotivo, não é filho biológico. Vocês estão entendendo? Então, eu marco com a linha pontilhada e registro adoção legal. Porque vocês sabem que aqui no Brasil, a gente tem adoção à brasileira. Hoje em dia é mais difícil, mas a gente teve muito, né? A adoção à brasileira é aquela situação, você sabe, né, Helena? Que a família pegava a criança e registrava como se fosse filho biológico. Porque até vocês vejam como essas coisas são importantes na psicopedagogia. Eu estava dizendo para vocês que eu estou fazendo um diagnóstico de uma criança adotada, pedi para ver a certidão. Por quê? Porque se é uma adoção legal, na certidão vem escrito. Vem escrito qual foi o instrumento jurídico que responsável por aquela adoção. A de nascimento, não? A de adoção. Não, a de nascimento. O registro civil de nascimento. Porque muda, entendeu, Ruta? Vamos dizer, ele tinha uma certidão antes. E aí houve um processo legal e ele foi adotado. Então, nessa nova certidão, vem dizendo qual foi o procedimento legal. Os pais não sabiam me dizer isso, entendeu? É um adendo, uma coisa assim, tem uma observação. Faz uma nova certidão e registra e bota essa observação. Por que isso é importante no caso da adoção? Porque nós sabemos que não é a adoção em si que pode gerar um problema de aprendizagem, né? Não é a adoção, mas é a maneira como a família lida com a adoção. Se mantiver isso numa situação de segredo, secreto, a respeito da qual isso não se pode falar, não se pode perguntar, então isso pode gerar um problema de aprendizagem na criança, porque se ela não pode perguntar sobre a sua origem, sobre a sua história, não vai perguntar sobre as situações de vida, né? Isso inibe o pensamento. E às vezes tem a situação de desmentida, também, que é uma situação terrível que a Alicia traz para nós, que é aquela situação, por exemplo, essa situação da adoção à brasileira, é uma situação de desmentida. Por quê? Porque na certidão de nascimento está dizendo que o menino é filho biológico de um casal que na realidade não são seus pais biológicos. Pode entrar. Pode sentar. E muitas das vezes o que acontece é assim, a família diz para a criança: você é filho do coração, não saiu da barriga da mamãe, saiu do coração da mamãe. Acha que falou isso e que isso é suficiente. Aí aquela criança cresce, se torna um adulto, né? Sabe. Aí a gente está fazendo a distinção entre informação, conhecimento e saber. Sabe corporalmente. Porque, por exemplo, os traços fisiológicos, fisionômicos, muitas vezes não batem, né, com os pais. Isso às vezes é evidente, não é? Evidente. Por exemplo, se um casal de pele clara adota uma criança negra, é evidente que ele é adotado. Não precisa você dizer, né? Então, isso cria uma situação de desmentida, que é a pior situação que pode acontecer na vida de um sujeito em relação à aprendizagem, porque desmente a sua possibilidade de conhecer, anula a sua possibilidade de conhecer, né? Então, um filho adotivo, mesmo que seja adoção legal, a gente vai botar com a linha pontilhada, tá? Vamos dizer que haja uma questão, por exemplo, assim, de falecimento. O pai faleceu, a mãe faleceu. Vamos ver, se o pai faleceu, eu tenho aqui o quadradinho do pai, eu vou riscar. Quando eu faço assim, significa que esse sujeito já é falecido. Tá?
A mesma coisa pode acontecer com a mãe. Vamos dizer que tenha havido um aborto. Se houve um aborto, vamos dizer que Manuel e Maria tiveram um aborto. Como é que eu vou representar isso? Eu vou representar como um X. O feto não... Recebendo o sexo? Ah, boa pergunta. Eu vou lhe dizer como é que eu faço, mas aí você tem que escrever isso, tá, Samanta? Às vezes, a mãe sabe que abortou um menino ou que abortou uma menina, às vezes não sabe. Se ela não sabe, você marca só o X. Se ela sabe, você pode botar aqui o quadradinho ou a mais. Tem que ter muito cuidado para não parecer que essa criança morreu depois que nasceu, vocês estão entendendo? Então é preciso escrever aqui, por exemplo, aborto, se for o caso. Tá? Porque se você não faz isso, uma pessoa que olha pode pensar que o menino nasceu e faleceu depois, porque a marca é a mesma, né? Tá? Vamos dizer também, tudo isso são, digamos assim, são hipóteses que a gente vê no genograma, né? Traços que a gente vê no genograma. Vamos dizer que haja um filho, esse casal teve gêmeos. Então, vamos dizer, se teve gêmeos, eu vou marcar assim, ó. Eu tenho que ter uma ligação mostrando que esses dois nasceram, pode ter sido 2 meninos, pode ter sido 2 meninas, né? Ou pode ter sido um menino e uma menina. Mas a maneira de eu fazer, de eu mostrar isso, tem que estar os dois na mesma linha. Eu vou dar um exemplo aqui já de um genograma, vocês vão entender melhor isso aqui que eu estou apresentando. Que no exemplo fica mais fácil. No meu tem, gente. Meu Seus irmãos são gêmeos. Pois é. Outra coisa. Existe um genograma que a gente diz assim, da família nuclear, pai, mãe e filhos. É o básico. E às vezes há necessidade de você fazer um genograma da família ampliada, quando os avós ou os tios têm uma importância crucial na vida da criança. Por exemplo, eu crio minha neta. No genograma da minha neta, eu tenho que aparecer eu e meu marido, os avós, porque quem exerce função paterna e função materna com ela não é mãe e pai biológico, é avô e avó. Então, há casos em que, por exemplo, Maria Augusta disse, esse menino mora com a avó, né, Maria Augusta? Mais 15 pessoas. São tios? São primos? Tios? Irmãos. Pois é. Então, o genograma desse menino tem que ser um genograma ampliado, porque ele vive numa família nesse contexto. Entendeu? E para você entender a situação, a gente tem que ter essa visão, né, dessa família ampliada. Agora, se não houver relevância disso na história, aí não precisa. Deixa eu te perguntar. O genograma você faz para você? Para mim. Para você? Para mim, como profissional. Para uma maneira de eu poder olhar, Helena, é igual os eixos de análise que Maria Lúcia sugere. Ali, você tem um gráfico que facilita a tua visão do caso. Né? Agora, se ele tiver um atendimento multidisciplinar ou você encaminhar para outro profissional... Eu já posso encaminhar com genograma. Eu também eu posso fazer isso. Porque eu já adianto, né, a informação para o outro profissional. Vamos dizer que eu fiz o diagnóstico psicopedagógico, vou mandar um relatório para a fono, vou mandar relatório para o psicólogo. Né? E na supervisão, eu acho que se a pessoa traz o caso com o genograma desenhado, facilita muito a compreensão do supervisor a respeito do caso. Né? Agora, você trabalha com orientação profissional, né, Helena? Aí com orientação profissional já é diferente. Porque às vezes, eu não sei, eu não trabalho como você, não tenho essa experiência que você tem, mas às vezes o genograma vai ajudar o menino ou a jovem a ter uma visão da estrutura familiar e pensar nas profissões, né? Então, eu faço um genoprofissionograma. Helena é fera. Ela vai dar aula para vocês no curso de atualização. Ela é que trabalha isso, a parte de orientação profissional. Aí, as informações são
Profissionais. Direcionadas. Vamos ver se eu entendi. Vamos dizer que eu tenho uma família em que o avô foi advogado, o pai foi advogado, e aí o menino está atendendo para a advocacia. Quando ele tem essa visão sistêmica da família, isso pode dizer alguma coisa para ele, né? Os homens seguem determinado, as mulheres outra. Seguem outra. Saber o que está influenciando de repente, né? A escolha. Exatamente. No meu caso, quando eu faço com jovens adolescentes na hora da escolha profissional, aí ele mesmo pode ir fazendo. Pode. Porque, na verdade, é uma legenda da família. Né? E é uma vivência interessante, né, Helena, para o jovem fazer isso, porque ele vai tomando consciência da estrutura familiar dele, né? Eu acho interessante, né? Agora, nesse caso aqui a que eu estou me referindo, é um genograma que é para o psicopedagogo, digamos assim, organizar os seus dados. Para pôr no portfólio exatamente, do menino, para ele poder colocar no relatório. E quando você olha o genograma, como é um gráfico, né, ele fica fácil de você lembrar das coisas, de você identificar o que está acontecendo. É muito fácil. Tá? E você geralmente parte dos pais ou já parte dos avós? Depende da situação. Depende da situação. Mas tenho que ter espaço para puxar. Tá? Eu tenho que ter espaço para puxar. Para puxar para os avós. Agora, não sei quem foi que perguntou para mim a posição. Acho que foi Samanta. É sempre assim, Samanta. O homem à esquerda e a mulher à direita. Isso gera uma complicação quando tem 2 casamentos ou 3, porque a tendência é as pessoas, como a nossa escrita é da esquerda para a direita, a tendência é você fazer tudo assim, mas não pode. Porque o homem tem que vir sempre... Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Ele tem que vir sempre à esquerda, tá? E aí você vai colocando as uniões de tal maneira que isso possa aparecer. A primeira união, a segunda união, a terceira união. Tá? Você sabe o motivo disso? De quê? De ser à esquerda? Não, você sabe? Não sei. Também não sei, não. Mas talvez, né, Helena, pela primazia do masculino na nossa sociedade, que o homem vem sempre primeiro. Né, gente? Pode ser, né? Pode ser. Essa visão patriarcal. Pode ser, eu não sei, Helena, não sei. Eu sei que a maneira correta de fazer é assim. É o homem sempre à esquerda. Então vai puxar a nova mulher dele para cá. A mulher vem sempre para a direita. Tá? Eu vou dar exemplo, a gente vai fazer exemplos. Agora vamos dizer que Manuel e Maria tenham se casado e que Manuel e Maria tenham se separado. Mas vamos dizer que aquela separação foi uma separação consensual, ainda não houve divórcio, não foi ainda legalizada. Se for assim, eu marco com um traço. Se já houve a separação legal, o divórcio pela lei brasileira, eu boto 2. Nossa, é complicado isso. É complicado. Você tem que saber para você poder ler, entendeu? Mas quando você interioriza, fica muito fácil. Eu vou dar um exemplo para vocês vão ver que vocês vão ler. Eu vou fazer e vocês vão ler, tá? Bom, o que mais? Deixa eu ver se eu estou me lembrando de mais alguma outra coisa. No caso que a gente está assim, mais moderno, se o homem tiver um casal... você vai marcar, os pais são homossexuais, você vai botar 2 homens ou 2 mulheres, não vai fazer. Porque aqui é o tal negócio. Foi bom a sua pergunta, Adriana, porque pai e mãe não é uma questão só biológica. Pai e mãe é função, segundo a psicanálise. Né? Então você pode, mesmo no casal homossexual, vai ter que ter alguém do casal que exerce a função paterna e alguém que exerça a função materna. Vai já ter a função. Você vai botar os 2. Não, você vai botar os 2 do mesmo sexo. Bom. Tá? Do mesmo sexo. Agora, o importante é você ter ideia disso. Não importa. Porque qual é a função paterna? A função paterna é botar a lei. É botar a lei, é botar a ordem. É a interdição. É a regra. Mesmo que seja o mesmo sexo, tem que ter alguém ali que faça essa função.
E a função materna qual é? É a de cuidar. Então, mesmo que seja um casal homossexual, sempre você vai encontrar alguém que exerça a função paterna e alguém que exerça a função materna. Mas hoje em dia parece que isso está meio diluído, né? A função paterna e materna. Porque hoje você tem muito homem que cuida. Mas quando você tem aquela situação de um homem que não trabalha e fica cuidando, ele está exercendo função materna. Porque isso, Helena, mesmo que a gente esteja século XXI, é uma questão sociológica inerente à condição humana. O sujeito humano, ele tem essa diferenciação. Né? Por mais que Maria Augusta seja feminista, né? eu também sou, mas a gente não pode negar que existem os dois sexos. Né? E por que existem os dois sexos? Porque cada um ocupa um papel social. Então, se você tem um homem que cuida, e isso não é muito raro. Por exemplo, eu vou falar na minha casa, que eu não estou falando da casa dos outros. Né? Na minha casa, quem sempre botou a lei fui eu. Meu marido sempre foi muito boboca com o filho. Entendeu? Então, quem botou... Agora, aí você tem uma outra questão psicanalítica, que é a diferença entre sexo e gênero. E aí não tem nada a ver com homossexualidade. Porque sexo é prática. Gênero não é. Então, vamos ver se eu fiz isso ficar claro. Eu disse para vocês, lá em casa quem bota a lei sou eu. Porque eu não sou homossexual. Eu sou heterossexual. Mas meu gênero é masculino. Eu tomo a frente nas coisas, eu faço as coisas sem pedir opinião do meu marido, nunca pedi opinião. Quando ele viu, eu já tinha feito, já tinha chegado, já viajei para Belo Horizonte, já voltei, ele estava no Rio, nem sabia onde é que eu estava. Nunca, isso é uma questão que a Alicia Fernandes faz essa distinção entre sexo e gênero. Então você pode ter uma mulher que tenha mais características do gênero masculino, como você pode ter um homem que tenha mais características do gênero feminino, sem que isso significa questão de homossexualidade ou heterossexualidade. Tá certo? É o papel social. É o papel social. E é algo inerente à personalidade, Maria Augusta, entendeu? A personalidade. Tem a ver com as circunstâncias de vida, tem a ver com a personalidade da pessoa, né? Tem a ver com isso. Uma pessoa mais introspectiva, uma pessoa mais extrovertida, a história de vida, cada um. Eu tive que lutar muito pela minha vida. Né? Isso, as aprendizagens. O pai é mais feminino e de repente tem um filho mais feminino no sentido de isso função. mesmo. E o filho se identifica Exatamente. mais com a mãe que ela... Isso daí é uma questão muito relativa e não tem a ver com sexualidade. Deu para entender isso? Não tem a ver com sexualidade, com sexo. É uma questão de personalidade, é uma questão de circunstâncias de vida. Eu estava falando para vocês, a minha vida toda, eu tive que lutar muito para conseguir as coisas. Minha vida foi muito difícil. Então, talvez, eu fui a filha mais velha, talvez em função disso, eu tenha constituído essa personalidade assim. Vocês estão entendendo? Né? Então, não sei, são hipóteses, né, que eu fico pensando a respeito de mim mesma. Não estou falando dos outros, estou falando de mim, então isso não fica ruim para ninguém. Né? Mas eu não sei se é isso, mas são hipóteses. O importante é a gente entender que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tá? E mesmo num casal homossexual, você vai ter alguém que vai cumprir essa função paterna e alguém que vai cumprir a função materna, porque senão a criança não cresce. Criança que não tiver cuidado, que não tiver, colinho de mãe, que o homem pode dar colinho de mãe, dá colinho de mãe, não dá? Pode dar. Mas se não tiver isso, não desenvolve, né? Cria um buraco, uma carência afetiva muito grande. Só que pensa, né? Ele vai fazer o genograma de dois homossexuais. Aí coloca ali. Eu vou botar os dois aqui, um do lado do outro. E vou fazer a união. O casamento pode ser união estável, pode ser uma coisa fugaz, pode ser legal, porque hoje em dia a gente já tem. Mesmo sabendo o papel
deles. Aí, se você conhece a família e você sabe qual é a tendência de cada um no casal, você pode escrever. Porque o genograma, Samantha, você faz os desenhos, mas quanto mais informação você colocar ali, mais fácil fica para você identificar, para você se lembrar. Porque, veja bem, a gente atende muita gente, muita criança, não é? Você não dá conta. Aí você fica lá com o papel de anamnese assim, ó, folheia para cá, folheia para lá, e vai para cá, e vai para lá para ver o que ele respondeu. Não, no genograma você tem no papel o esquema familiar ali para te ajudar a levantar as hipóteses, a pensar. Tá? Bom, então acho que eu já falei de tudo. Vamos dar um exemplo? Então vamos lá. Vou dar um exemplo, primeiro, bem simples. Tá? Não, eu não vou dar um exemplo bem simples, não. Vou fazer um exemplo bem complicado. Vou fazer um genograma da família ampliada. Família ampliada integra avós, tios, tá? Tá bom? Então, vamos dizer o seguinte. Aqui eu tenho um homem que manteve uma relação extemporânea, simples, com uma mulher. Vamos dizer que o nome dele seja Antônio, tá? E que ele hoje tenha 44 anos, vamos dizer, e que ela seja Maria, Márcia, e que hoje ela esteja com 40 anos. Tá legal? Vamos dizer que Antônio é médico, e vamos dizer que Maria seja arquiteta. Dessa união, eles estão unidos, vocês estão percebendo? Por uma linha pontilhada. Dessa união, nasce uma menina. A menina, né, Luísa, hoje está com 18 anos. A estudante tem 18 anos. Essa menina é filha desse casal. Agora vamos ver a complicação. Esse homem aqui, o pai, casou-se de novo, legalmente. Eu não falei para vocês que o homem tem que vir sempre à esquerda? Então eu vou puxar para a direita, vocês estão entendendo? Então ele se casou legalmente com essa moça aqui, Guta, tá? Guta hoje tem 38 anos e desse casamento aqui, ele teve um menino que tem, sei lá, 10 anos. Eu fiz o meu genograma errado. Eles tiveram. Ele e ela. O Antônio e a Guta. Já é aqui é um casamento do Antônio, porque aqui o que houve que é uma união extemporânea entre eles. Só tiveram filho. Tiveram filho, mas isso aqui não foi algo duradouro nem permanente. Aí aqui tem esse menino e aqui tem uma menina de 8. Quando você olha, você já vê que a Luísa, vamos dizer que a Luísa seja a nossa cliente, né? Aí quando é assim, eu costumo fazer assim, eu boto um traço mais grosso para identificar quem é o atendido, tá? Então vamos aí. Por aqui eu já vi que a Luísa tem mais 2 irmãos. 2 irmãos por parte de quem? Do pai. Do pai. Vocês estão percebendo? Tá. Só que a mãe também se casou de novo. Ó, aí eu tenho que puxar, agora eu já tenho que puxar para cá, ó. Nossa, Por quê? Porque a mãe, o homem não é sempre à esquerda, então essa mãe se casou também. E desse casamento aqui, eles tiveram um filho. Esse menino hoje tem 14 anos. Aí vocês vão dizer, Júlia, mas você puxou aqui, porque na hora que eu boto os filhos, os irmãos, eu tenho que botar pela ordem de idade, a ordem cronológica. Mas aqui, quando eu olho, não sei se vocês estão entendendo. Da onde nasceu a Luísa? Luísa nasceu de Antônio e Márcia. Então, esse aqui, vamos dizer, esse aqui é o Pedro. Esse menino aqui, vamos dizer que esse menino é o André.
O André é filho de quem? Pedro E da Márcia. E esse menino aqui, o Vitor, então devolve mais. O Vitor e a Maria são filhos de quem? Da Guta com o Antônio. Então, a Luísa, na realidade, ela tem 3 irmãos. Ela tem o André, que é irmão por parte de mãe. E ela tem o Vitor e a Maria, que são irmãos por parte de pai. A família Maria é essa também. É assim? Pois é. Agora você vai pensar o seguinte, ó. Vejam bem. Só que a Luísa, como essa união aqui... isso é muito comum. Essa união aqui não foi uma união extemporânea? Eles não se casaram? Então, quem criou a Luísa? Olha só, olha aqui. Aí daqui eu vou puxar, eu tenho que ampliar o genograma. Então, aqui eu tenho o pai da Márcia e a mãe da Márcia. Por que eu tenho que botar? Porque quem criou a Luísa foram esses avós. Então, eu tenho que puxar aqui uma linha pontilhada para a Luísa, mostrando que são esses avós que criaram a Luísa. E aí, se a gente quiser ampliar mais o genograma, acho que aqui vai ficar difícil eu fazer isso. Deixa eu subir um pouquinho aqui, peraí. Morte Não, eu penso que se a Guta já tivesse filhos, ele entraria? Se a Guta tivesse Já filhos, tivesse entraria. filhos. Entraria. Entra Ela no tivesse que meio puxar desse para cá. povo aí. Ia nessa condição toda. Ia puxar. Não, peraí, ó, de sequência de idade. Ia entrar aqui. Porque os Mesmo irmãos, que pela idade, você está vendo 18, 14, 10 e Aí 8. ela tinha... Ela tem filho lá, ela tem 2. A Guta tem 2. Aqui, ó. Aqui, ó. Ah, que não é do... Que não É é, do do Antônio. Antônio. É do Antônio. A Guta e o Antônio têm 2 não, eu filhos. tô falando se ela não tivesse Não sido sei se vocês estão Antônio. percebendo que o filho surge. De onde surge o filho? Dessa linha que une o casal. Vocês estão percebendo? Como é que eu sei que Vitor e Maria são filhos de Guta e de Antônio? Porque eles saem dessa linha aqui, ó. Tá? Exatamente, biológicos. Agora, essa linha pontilhada me diz o seguinte, que aqui esses avós é que criaram a Luísa. Mas vamos dizer que nessa situação aqui existam 2 personagens também importantes para a Luísa. Vou dizer para vocês, né? Quem aqui era a Guta, né? Esqueci da idade da Guta. Sabe o que é? 38. 38. O que não é verdade, não corresponde com a realidade. Deixa eu botar aqui para vocês. Aqui, essa aqui é a Márcia, né? É isso? André? Márcia. Só que esse casal aqui, ele teve outros filhos. Teve um menino, que é tio da Luísa, e teve uma menina, que é tia da Luísa. Os avós. Só que na vida da Luísa, essa tia aqui tem um papel importante. E você tem que marcar, porque isso é dito na anamnese, não é? Então, vamos dizer, se essa tia tem um papel importante, eu também tenho que traçar uma linha pontilhada para ela daqui. E tem outra história. Cadê o Antônio? A Márcia e a mãe, né? A Márcia é a mãe. Você cortou, tirou ela dali para subir desculpa, um pouquinho. Desculpa, peraí. A Márcia está aqui. A Márcia está aqui. Ela é pontilhada com o Antônio. Ela é pontilhada com o Antônio e ela é ligada ao Pedro. Tá? Então aqui ela é pontilhada e aqui ela é ligada. Entre os irmãos não precisa ter. Não, entre os irmãos não precisa, porque quando você olha, você vê como eles estão em ordem cronológica, você vê que eles são irmãos, que vêm dessa união. Agora, veja que complicação. Esse Antônio aqui também tem pai e mãe, tá certo? O Antônio não é o pai, ele tem aqui o pai e aqui tem os avós. Só que esses avós, eles não criaram a menina, mas tem uma tia aqui. A tia, filha desses, que é a mais nova aqui, é também uma pessoa muito importante nessa história toda. Então, essa tia, eu também tenho que ligar para a Luísa. Na verdade, essa Luísa é muito bem cuidada. Porque tem mãe, tem pai, tem avó e tem 2 tias de paparito. Pode perguntar. Ótimo, você vem aqui, ó. Essa linha aqui.
ela tem que ficar. Aqui eu tenho que fazer 2 linhas. É porque eu apaguei, desculpa, tá, Samanta? Ó, Então são 2 linhas aí, com o nome dela. aqui vem ela ligada ao Antônio pela linha pontilhada e ela ligada ao Pedro. Que aliás não é essa linha aqui, tem que ver a mão. É essa aqui, ó. É essa aqui. Tá? Bom, isso parece confuso? E é. A gente vai... Você vai me dar um exemplo, nós vamos fazer outro. Agora, existe um programinha de computador Que faz programa. Genopro. Que é isso, Genopro. Que é uma beleza. Você faz no computador, no Genopro, ele vai puxando, ele vai organizando, depois você imprime. Hoje em dia a tecnologia veio, gente, para facilitar a vida da gente. Né? Então vocês podem anotar Genopro. Baixa e aí você pode fazer o genograma no Genopro. Eu tenho ele aqui baixado no meu computador. E depois você imprime e junta no portfólio do menino, né? Essa coisa toda. Tá? Agora vamos dizer. Vamos fazer outro? Vamos fazer outro. Esse aqui já complicou demais. Vamos lá. Quem é que dá? Eu tenho uma ideia aqui. Então me dá uma ideia. Aquele aqui, ó. Vai falando pra ela. Vai falando. Tá, é. Quem é o pai? O pai é o William, de 35 anos. O William. Nossa. William, Não. 35 anos. Mecânico. Tá. Tá. Ah, É casado legalmente ou não? não, ele teve uma relação Tá. Ele teve uma relação com quem? com a... A mãe do menino? com a mãe da criança. A Márcia. Márcia. Quantos anos tem a Márcia? 34. O que a Márcia faz da vida? Nada. Do lar, né? Do lar. Então vamos lá. Do lar. Nada. Nada não. Nada! As coisas dessa, viu? Então, aí eles tiveram... Tiveram o quê? Eles tiveram a Amanda. Amanda tem irmãos? Amanda tem 11 anos. Então daqui, olha, Só tiveram a Amanda vocês aí. vejam bem, a relação de Amanda é direta. Por quê? Porque a Amanda é filha biológica dois. deles, vocês estão entendendo? Então aqui eu tenho a Amanda. Amanda com 11 anos. Tá. E aí? Aí, só tiveram ela. Aí o William Casou de novo? casou-se Legalmente? legalmente Com quem? com Ó, a Ana. Ana. A Ana já tem 2 filhos. A Ana tem quantos anos? A Ana A Ana tem 2 filhos com outro homem, não é? Com ele. Tá. Foi Então eu casada. tenho que fazer, ó, eu tenho que puxar da Ana pra cá, isso ó. que eu queria entender. Ó. A Ana tem com quem é o primeiro marido da Ana? Não sei, Não sabe. Então vamos lá, fulano. É. Aí a Ana teve filhos? Teve Com fulano? uma de 14 e uma de 7. Não pode ser. Por que não, minha filha? Como é que a Amanda tem 11? Não, mas a Amanda não é filha Amanda da não Ana. é filha da Ana. Ah, é. É a Amanda, A Amanda filha da é Márcia. filha. Tá, então peraí. Amanda é só filha da Márcia. Oh, meu Deus, desculpa, Adriana. Peraí, aqui. Desculpa, Adriana. Então, a Ana e o fulano tiveram um filho que tem 14 anos, é isso? Isso. E uma de 7. Ah, mas não são irmãos da Amanda, tá vendo? Não são sanguíneos da Amanda. Ela chegou numa família que já tinha É os outro homem? agregados. Mas peraí, Não, aí é uma mocinha de 7. eu não estou entendendo. Com as filhas. Mas o que tem a ver a Ana com a Amanda? É porque, É porque o pai ela é madrasta. dela, o pai dela ela é casou-se. madrasta. Entendi. Ela é Peraí, madrasta. peraí, deixa então quantos? A de 7. 7. E acabaram Então, peraí. Aí. Então, Ana teve o primeiro casamento com o Isso. fulano. Aham. Desse casamento, ela tem um menino de 14 E uma menina de e uma 7. menina de 7. Aí separou dele. E o não, separou pra poder ficar. Separou. E casou, aí separou legalmente legal. ou não? Foi. Eu tenho Separou, que mostrar a separação, depois que nasceu a de 7. Entendi.
não é? Hoje você vai passar essa legenda. Passei, tem lá na plataforma. Tá toda essa legenda. Já está lá com luta. Aí ela separou. Isso. Tá. E agora, eles adotaram um bebê de 1 ano e 3 meses. Quem que William adotou? com a Ana. William com a Ana. Adotou. Isso. Então, olha aqui, ó. É menino ou menina? Menino. 1 ano e 3 meses. Ó. Isso. E a Márcia, não se sabe com quem, tem um menininho de 4 anos. Não se sabe com quem, por quê? Ah, ela é usuária de droga. Então deve ser uma relação assim também. Tá, então vamos dizer aqui. Qual é a idade do outro menino? 4 anos. Então, hoje vai ser. Aqui, ó, tem outro homem aqui que a gente não sabe quem é. Aqui a gente não sabe quem é. E esse menino de 4 anos vai aqui, ó. Vou ter que chegar tudo pra cá. Então a Amanda não tem irmão. Amanda não tem irmãos. Tem irmão só o de sangue. Esse daqui quem é, hein? É menino ou menina? É menina, de 7 anos. Uma menina de 7 anos e agora aqui. 1 ano. Menino ou menina? Menino. Menino de 1 ano. Isso. E aí tem um de 4. E tem Esse de 4 é da É da Márcia mãe, com, da isso, Márcia da com Márcia. esse homem aqui. isso mesmo. Então tem que vir É o daqui, ó. único de sangue dela. Ah, o irmãozinho tá. dela é esse. Então ela tem um Porque olha aqui, ó, ela tem um irmão. A Amanda tem esse irmão aqui. Irmão por parte da Márcia, da mãe. Não é? Ó, a Márcia é mãe do de 4 Uhum. e é mãe da Amanda de 11 anos. Tá vendo aqui? Uhum. Ó, esse aqui foi adotado É adotado. pela Ana Isso. e pelo Isso. William. Não tem nada a ver com a A Márcia. Márcia. É filho da Ana. Não. E a Ana, por sua vez, teve esse de 7 e teve esse de 14 com aquele homem lá que a gente não sabe o nome dele, o fulano. Vocês entenderam como é que é? Ó, aqui você tem o caso da separação, você tem aqui o filho adotivo. Ó. E sempre o homem do lado esquerdo. Aí você tem Mas que colocar aí, o onde que menino é. de 1 ano ficou do lado. O menino de 1 ano é filho da Ana. Mas ele Ó, ficou do lado. Ele Da ficou à Ana. direita da de certo. mas não importa, porque nos filhos você não tem a obrigatoriedade Tá, de trazer tá. o homem na esquerda. Tá bom. Os filhos É a é idade. a idade. Idade Tanto cronológica. faz se seja menino ou menina, né? Então você tem que botar na ordem cronológica. Então, agora, esse menino, quando você olha o genograma, você já vê, esse menino foi adotado, porque a linha que tá trazendo ele dos pais é uma linha pontilhada. Você vê também logo que Márcia teve um caso com William, depois Márcia teve um caso com esse homem aqui que a gente não sabe quem é, e teve um caso com esse homem que a gente não sabe também quem é. Então, e aí você vê que Márcia teve, na realidade, 2 filhos, né? A Amanda e o de 4 anos. A Ana, por sua vez, teve 3 filhos, 2 biológicos e 1 adotado. Se tivesse aquele de interrogação lá morrido, Aí eu faria assim, Exato. no X. Tá. Deu para entender? É complicado. Querem outro exemplo? Então sair tem que ser pra lá e tem que ser pra cá. Como assim? Não, o homem sempre pra cá. Quando você puxa o casal, no casal, o homem sempre à esquerda. Mas os filhos não. Os filhos é por ordem cronológica. E aí, se a filiação é biologicamente dada, né, filho biológico, a linha é contínua. Se foi adoção, mesmo que a adoção tenha sido legal, a gente bota a linha pontilhada. Uma pergunta. As idades, ela tem uma função importante dentro Tem. do genograma? ou Tem. não? Tem uma função muito importante. Sabe por quê? Porque às vezes você olha o genograma, vamos dizer que esse sujeito aqui, ó, marido da Ana, o William, tivesse 60 anos. Então, quando você bota a idade, essa questão da diferença de idade aparece, né? Porque é muito comum hoje você ver, por exemplo, um homem que já é mais velho, 60 e tantos anos. Você vê o Bolsonaro, está na 3ª mulher, a mulher atual tem a idade do filho mais velho dele. Né? Essas questões, por isso é que é bom você... Toda a informação relevante, Adriana,
você põe no genograma. E também, por exemplo, a posição da Amanda aí na família, né? Olha só, ela tá no meio de um de 14, um de 7, um de 4. Ela é filha do meio, praticamente, né? Ela tá aqui, ó. E isso quer dizer também algumas coisas Agora, também é uma coisa interessante você pensar por que a Ana e o William, que já tinha essa filharada toda para cuidar, vai adotar um menino. Não é uma coisa interessante? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Tem que parar para pensar o que motivou. Pode ter sido uma situação familiar, pode ter sido uma coisa, né? Mas socorro, aí, se né? for, você tem que colocar, entendeu, Buda? Vamos dizer que tenha sido um sobrinho. Não, não é família não. É social. É porque a mãe não podia cuidar, passou para ela. Sim, mas por que ela ficou? Por- A gente tem que ter uma motivação para adotar uma criança. Talvez porque esse de 14 não mora com ela. Ele mora lá ele joga pro Cruzeiro, ele mora com... Sim, mas vejam bem, ele pode não morar com ela, né? Ele não mora, mas ele é filho dela. Não. Ele é filho dela, assim como esse de 7 e esse de 4. Não, Né? de 4 da Não, o de 4 é da Márcia. Então, na realidade, a Ana, ela tem quem? Ela tem esse de 7 e esse que adotou agora. as duas convivências. Deixa eu fazer só uma Fale. partezinha rápido. Sabe? Porque eu já usei, e sugiro que se faça o genoprofissionograma. Então, aí não há necessidade de todas essas informações. Aí, digamos que a Amanda teria 18. Tá, Não, 16. Tá procurando saber a profissão. tá. Então, aí, ao fazer o profissionograma, eu poria se ela digamos que ela seja a terceira filha, não importa se é de casamento legal ou... Tá. É importante eu saber e registrar as profissões dos avós, Ah, sim. dos pais, dos irmãos, para ver as influências que a gente sabe que tem na escolha de uma profissão. Verdade. Então, só esse detalhe, porque é interessante. E nesse caso fica mais fácil, porque idade e profissão. profissão. É porque o Mas objetivo... o objetivo o objetivo é outro. É outro, né? É outro. Mas é importante elas saberem, porque a orientação profissional é um campo que se abre dentro da psicopedagogia, né, Helena? E hoje em dia, como você tem um número muito grande de opções, eu passei isso com a minha neta, a Helena é que ajudou, porque ela estava mais perdida do que cedo em tiroteio, roendo todas as unhas e nervosíssima. Hoje as unhas estão compridas, com manicure, porque fez a orientação profissional com a Helena e acalmou, porque conseguiu se encontrar, identificar, acalmou. Né? Então, a orientação profissional é um campo que se abre na psicopedagogia. Logicamente que as pessoas vão ter que aprofundar, se quiser, né, enveredar por esse caminho. Mas é um campo, né? Eu consegui ajudar a Catarina também, minha filha, a partir das aulas da Helena da atualização Foi, psicopedagógica. viu, Helena? Perdida até que ela relaxou. Sabe quando relaxa? Relaxou, é isso que ela quer e pronto. Atenção, né? Por isso que essa disciplina da orientação profissional faz parte da estrutura curricular do nosso curso de atualização. Porque geralmente essa disciplina, esse conhecimento não é divulgado, não é disciplina dos cursos de pós-graduação, né? É algo mais específico. Para falar nisso, nós vamos ter um curso agora dia 8 de dezembro, não sei se vocês viram, que não sei se você viu, Helena? Sobre perfil comportamental. Muito interessante, é o Hamilton Vita que vem dar o curso, vai ser dia 8 de dezembro. Ele tem um programa de computador, a pessoa, é como se fosse um teste. A pessoa faz ali, responde no computador e aí já sai o gráfico do perfil profissional, porque muitas vezes a pessoa está ocupando uma função
que não é coerente com o perfil profissional que ele tem, o perfil comportamental melhor. Né? Mas o legal também é que tem perfil educacional. Também né? tem, exatamente. Que é que tipo de aluno, que tipo de aprendente Esse menino aquele. Então, para um consultório psicopedagógico, é muito Faz parte interessante. desse curso também. No curso do 8 de dezembro, do Hamilton. É muito interessante. É Dá pra interessante. trabalhar essa orientação Tá, eu vou educacional contar. também? com certeza. Por exemplo, a Guta está atendendo um homem, né, 30 e poucos anos, que eu avaliei, passei para Maria Augusta. A Maria Augusta está aplicando o PEI nele, né? E como foi importante, eu fiz a análise do perfil comportamental dele, né? Porque a gente vê como que ele vai poder se encaixar numa situação ou na outra, e como que a vida dele foi muito pautada por essa questão do perfil que ele tem, comportamento dele muito fechado, muito Ver as tímido. habilidades e o que precisa, o que está em falta, E que né? você que pode precisa desenvolver. Mas também ver as habilidades. Então, todo Ver. mundo tem habilidades. Às vezes a gente pensa, acha alguém que não tenha, né? Que imagina que não tenha, né? E um perfil também não exclui o outro, porque você tem os perfis, eles se complementam. Então, o que você tem é assim, um que predomina, né? E às vezes aquele que predomina não está assim adequado ao que a pessoa aspira. Então, se ela aspira, ela precisa de entender como que ela funciona para ela poder desenvolver as outras habilidades, as outras capacidades. É interessante. Agora, a Helena dá show no curso de atualização. Vocês podem ficar certos. Vocês podem ficar certos. Vou aprender tudinho com ela. Tá certo, gente? Então, vocês vão ter lá na plataforma todos esses gráficos, os desenhos. Tem um exemplo que eu fiz lá na plataforma, tem uma referência bibliográfica. E aí a gente tem também no clube o nosso fórum de supervisão. Então, qualquer pergunta vocês podem colocar lá. Tá ok? Ótimo. Ótimo. Para aí de